16 a 35. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atenderá a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deste mais esse, e chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e a deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Amém. Obrigado, Ciro. Vamos orar, queridos. Senhor, nós precisamos muito da graça do Senhor. Tu és o Deus de toda graça, de toda misericórdia, e eu preciso, Senhor, de Ti de uma maneira muito especial nessa noite, para que eu possa falar, Senhor, para que eu possa compartilhar a palavra do Senhor. Dê-me, Senhor Deus, o Teu milagre, a capacitação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor Deus, cada vida aqui nessa noite que veio esse culto. Que não obstante, Senhor Deus, essa dificuldade, possa pacientemente ouvir a exposição e, sobretudo, ouvir a palavra do Senhor. Nos abençoe, desce sobre nós, Senhor Deus amado, traz, Senhor Deus, o Teu poder, ministra as nossas vidas, nesse tema tão importante, Senhor, que é cura para as nossas feridas. Nos abençoe, oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu creio que alguns já sabem uma história dramática que envolveu o meu nascimento. Quando eu nasci, eu fui trocado na maternidade. Não sei se você sabia disso, é uma história que eu creio que eu já contei aí para alguns. Isso mesmo, a minha mãe, a dona Leoni Jensen dos Santos, uma mulher simples do interior, lá com seus 19 anos, saiu lá do interior, num lugar chamado Serra da Laranjeira, lá no meio do Paraná, e foi ganhar o neném na cidade de Ponta Grossa, uma cidade grande. Então, no dia 11 de dezembro de 1973,
nasceu o que lá no Paraná chama de piá, um piazão lindo e forte, gordo, bem gordo. Então a minha mãe teve alta e catou o bebê dela, foi para casa, na casa de uma tia dela na cidade de Ponta Grossa. Quando foram dar banho no nenê, no piazão bonito, eles notaram a diferença básica. Não era um menino, era uma menina. Tinham levado uma menina para casa. Para encurtar a história, telefonaram para o hospital. Naquela época só tinha telefone fixo, né? Só os ricos tinham, também que a minha tia era abastada. Telefonaram para o hospital e voltaram para destrocar a criança. E fizeram isso. Graças a Deus, deu tudo certo, eu acho. Nunca fiz exame de DNA, viu, gente? Mas, só olhar para minha mãe, acho que não tem dúvida nenhuma de que eu sou filho dela. E também sobrinho dos meus tios, muito parecidos. Mas, você sabe o que isso significa para a minha vida? Eu diria como o Tadeu Schmidt, né, o apresentador do Fantástico, na hora de apresentar os gols. Você sabe o que isso significa? Ele diz: nada, nada. É só uma boa história para contar, nada mais do que isso. Eu não odeio a minha mãe e meu pai, eu não me tornei um adolescente complicado e nem um jovem rebelde por causa disso. Isso não gerou nenhuma ferida na minha vida. Mas eu vivi outras situações ao longo da minha vida que geraram feridas graves. Não essa, mas outras. E talvez você, querido, que está aqui nessa noite, também tenha feridas. Talvez não tenha uma história dramática como essa que marcou o meu nascimento, que poderia ter sido uma coisa trágica, terrível, graças a Deus não foi. Mas o fato é que feridas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa existência. Como eu disse, eu não conheço a fundo a sua história, eu sei que Deus trouxe nessa noite, nesse culto. Eu não sei se alguns aqui têm cicatrizes físicas que levarão talvez para sempre, mas talvez haja muitas pessoas aqui que carregam cicatrizes emocionais, psicológicas, afetivas, ou até mesmo espirituais gravíssimas. Talvez haja muitos que já estão curados, mas talvez haja muitos cujas feridas ainda estão abertas, incômodas, feridas que nunca se curam, nunca se curaram, feridas que estão sempre presentes, feridas que estão sempre à vista, feridas que trazem à tona um passado de dor, de derrota, de decepção, de fracasso. Feridas que precisam ser trazidas para Jesus nessa noite. Esse é o tema da mensagem. Venha a Jesus com as suas feridas. E hoje nós vamos falar sobre uma personagem bíblica que não é das mais famosas. Nós vamos falar sobre Lia. Lia é irmã de Raquel. Raquel é um pouco mais famosa do que ela. Eu não sei se você já ouviu falar de Lia. Lia é um personagem que parece não ter tanta importância na história bíblica. Alguém que parece que nem tem identidade própria. Alguém que é apenas uma coadjuvante entre os atores principais. Mas nessa noite, Lia, sendo famosa ou não, você conhecendo ou não, ela nos ensinará a compreender e, sobretudo, a trilhar a rota da cura das nossas feridas. Esse é o objetivo dessa noite. Trilhar a rota da cura das nossas feridas. Então nós vamos a algumas lições principais nessa noite. E a primeira lição principal que eu quero falar nessa noite é
a origem das feridas. Esse é o primeiro ponto dessa noite, a origem das feridas. Toda ferida vem de algum lugar. Toda ferida tem uma causa. Pode ser uma batida, uma topada, um esbarrão, uma queda, que gera feridas físicas. Pode ser um abandono, uma traição, um esquecimento. Pode ser um fracasso, uma vergonha, uma frustração, um bullying. Eu falei lá que, por exemplo, as circunstâncias que envolveu o meu nascimento não trouxe ferida nenhuma, não me tornou um adolescente rebelde, nem um jovem complicado. Mas, na escola depois, quanto bullying eu sofri. E principalmente, bullying por ser cristão. Numa época e num lugar em que ainda era complicado você dizer que era cristão. Quantas feridas geraram? De onde vêm as feridas? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. De onde vieram as feridas dessa personagem que nós vamos estudar nessa noite, chamada Lia? E de onde vêm as nossas feridas? Então eu quero dizer algumas coisas aqui, queridos, algumas fontes, algumas razões, alguns motivos das nossas feridas. Dizer, em primeiro lugar, que elas vêm dos desapontamentos. As feridas vêm dos desapontamentos que nós temos ao longo da nossa vida. Lia era a filha mais velha de Labão. Na cultura local, a gente entendeu um pouquinho que essa questão dos desapontamentos que geraram feridas. Na cultura local, ela deveria se casar primeiro. E com certeza ela esperava ser a primeira a se casar, porque ela era a mais velha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês participarem. Quantos aqui são os mais velhos da casa? Mas espera aí eu terminar a pergunta, viu, Marcos Henrique? Você não vai se enquadrar nessa aí, com certeza. Mas não foram os primeiros a se casar. Levante a mão. Só eu e o Gerson. Eu e o Dani também. 3 pessoas apenas. Nenhuma mulher, né? Então, eu, por exemplo, não fui o primeiro a me casar. Eu casei velho já, gente, com 29 anos, é só olhar, né? Às vezes, já pensaram que a Manuela é minha filha, para vocês terem uma ideia. Eu fiquei muito constrangido, muito bravo, né? A pessoa perguntando, sua filha? Nem para tanto, né, gente? Falta de bom senso. Tudo bem, mas o que eu estava dizendo é que eu sou mais velho e o meu irmão sempre foi o bonitão da casa. Ele casou muito antes de mim. Ele namorava um monte de menina e eu nem tinha namorado. Então, é mais ou menos assim o que eu sentia, né? É mais ou menos o que Lia sentiu nesse momento. Ela era mais velha. Na cultura local, ela deveria se casar primeiro. Mas chega um cara bonitão lá, chamado Jacó, e Lia e Raquel é escolhida primeiro. Jacó só tem olhos para sua irmã Raquel. E o casamento então é marcado. Isso significou uma vergonha horrível para ela. Isso gerou muitos comentários negativos. Não ser escolhido, querido, seja no que for, gera grandes desapontamentos e feridas. Pode ser nas coisas mais complexas e nas coisas simples. Como por exemplo, eu estou falando aqui hoje das minhas feridas, dos meus desapontamentos, tá, gente? Aquele negócio de escolher time de futebol, você já participou disso? O Gabriel já riu ali. Assim, vamos escolher os times aqui. Aí, normalmente pegava os 2 melhores, que nunca era eu. E agora tira para o ímpar aí, ver quem escolhe primeiro. E começava a escolher Fulano, Beltrano. Aí, Micael, sabe que é essa história, né? E daí, ia escolhendo só os bons, né? Eu quase que dizia assim, eu vou no gol, viu, gente? E daí tem a chance de ser escolhido. Mas normalmente era dos últimos, né? Depois que eu virei pastor, o pessoal até respeitava, falava assim, pastor, vem cá, joga no meu time.
Eles têm suas vantagens, né? Mas nem esse negócio de escolher time, a gente gosta de ser preterido, deixado para trás, ser o último. Quanto mais as situações mais importantes da nossa vida. De onde vêm as feridas, queridos? Vem dos desapontamentos da vida. Mas uma segunda razão, ela vem dos acidentes de percurso. Houve um acidente na vida de Lia. Ela também não havia escolhido Jacó, assim como Jacó não havia escolhido. Ela sabia que Jacó era apaixonado por sua irmã Raquel. Inclusive ele havia trabalhado 7 anos por ela. Nós sabemos bem essa história. Todavia, no dia do seu casamento, do casamento de Raquel, sua irmã, ela foi empurrada pelo seu pai. Ela se tornou esposa de Jacó também. Para cumprir uma mera convenção social, o pai fez algo horrível, que tem consequências desastrosas, que gera feridas e que deixa marcas profundas em sua vida. Ela foi vítima da cultura vigente. Então, acidentes de percurso que muitas vezes também acontecem conosco. Nós entramos em situações que nós não planejamos, não queríamos, não havíamos planejado, não era o que desejávamos. Acidentes de percursos acontecem que geram feridas nas nossas vidas. Mas tem mais, queridos. Quando eu olho para essa história, para a vida de Lia, eu identifico também uma outra origem de feridas e digo que as feridas vêm dos defeitos de fabricação. Esses defeitos de fabricação coloca entre aspas, tá? O vocábulo hebraico aqui no versículo 17, que o presbítero Ciro leu para nós, veja lá comigo, acompanhe. Lia tinha os olhos, o que diz aí na sua Bíblia? Tem alguma Bíblia que diz diferente? Oi? Não entendi. Alguém traduz aqui para mim? Ternos. Ternos. Sem brilho, quem falou? Isso. Exatamente. É esse o significado original aqui, né? Tem várias traduções da Bíblia, mas passos que dizer sem brilho. Mas, queridos, nós entendemos então, quando olhamos para a Bíblia, que a Raquel, a Bíblia diz que era formosa de porte, de semblante, elegante, formosa, linda, bonita. Mas também revela que Lia era feia, talvez estrábica ou vesga, alguns comentaristas dizem. O escritor bíblico faz aqui uma comparação entre uma e outra. E se essa comparação é feita de maneira até discreta pelo escritor bíblico, imagine nas rodas de conversa, imagine os comentários das ruas, imagine os grupos de WhatsApp, daquela época. Raquel era bonita, seus olhos brilhavam, tanto que a Bíblia diz isso, enfatiza isso. Lia era uma mulher comum, tinha seus olhos baixos, sem brilho, sem expressão. Era um defeito de fabricação, e com certeza havia essa comparação entre ela e a sua irmã. E assim como Lia, há hoje muitas pessoas feridas, pelo que julgo também, entre aspas, defeitos de fabricação. Muitas são infelizes, muitas têm vidas amargas, muitas carregam feridas terríveis, horríveis, talvez porque não entendam o quanto Jesus as ama, talvez porque não entendam que foram feitas por Deus e que a Bíblia vai dizer lá em Efésios 2:10 que nós somos feitura de Deus. Somos feitura de Deus. A palavra feitura, certa vez eu ouvi alguém expondo sobre isso, a mesma palavra usada para poema. Então o que a Bíblia está dizendo é que nós somos um poema de Deus. Deus nos compôs. Então nós não temos que ser feridos por causa dos que nós chamamos de defeitos de fabricação. Deus nos fez únicos, Deus nos fez bonitos, Deus nos fez para a sua honra e para a sua glória. Mas tem mais, queridos. O
quarto motivo das feridas de Lia, além dos desapontamentos, experiências amargas da vida, a ser preterida, nós vemos que vem das experiências de rejeição. Olha só o versículo 31 que diz assim: vendo o Senhor que Lia era o quê? Desprezada. E o versículo 33: concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Então a Bíblia diz que Lia foi desprezada e preterida. No dia do lar, ela era desprezada, ela era diminuída, ela tinha que aguentar insultos e escárnio. E, meu querido, é horrível ser preterido, esquecido, desprezado. Não sei se você já sentiu isso, eu já senti isso. Mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui têm experiências de rejeição, talvez rejeitado por colegas de escola ou trabalho, rejeitado por grupos, talvez rejeitado até pelos próprios parentes, rejeitado para uma vaga, rejeitado para uma oportunidade, rejeitado para uma seleção de emprego. E essas rejeições da vida geram feridas. E Lia acumula todas essas razões aqui, que geram feridas profundas na sua vida, na sua existência, no seu coração. Mas eu não vou falar apenas de onde vêm as feridas. A segunda lição principal dessa noite é o propósito das feridas. Primeiro, a origem das feridas, mas agora eu quero falar sobre o propósito das feridas. Você tem alguma ferida que está te incomodando nesse momento? Uma dor, uma tristeza, uma decepção, uma angústia, uma desilusão? E talvez a última coisa que a gente deseje pensar quando a gente pensa em feridas é sobre o propósito delas. Quando a gente está ferido, magoado, triste, sofreu uma desilusão, decepção, uma angústia, como eu falei, a gente invariavelmente não pensa no propósito. A gente não fica lá pensando assim: ah, meu Deus, obrigado que você mandou isso aí, deve ter um propósito maravilhoso, daqui a pouco isso já vai surgir, e segue a vida cantarolando e normal. Normalmente não é assim. Mas eu posso me lembrar, queridos, de momentos muito complicados da existência, seja no ministério pastoral, situações difíceis da igreja, situações difíceis na família, momentos muito complicados, com muitas feridas abertas que doíam muito. E Deus usou essas feridas para propósitos abençoadores na minha vida. Depois de um tempo, quando aquela crise, quando aquele momento, quando aquela fase difícil passou, eu consegui olhar para trás e enxergar que Deus tinha propósitos maravilhosos com aquelas feridas, que no momento eram extremamente difíceis de serem enfrentadas. Então eu posso olhar para trás e dizer, como o salmista do Salmo 73, que disse assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando Paulo escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele fala sobre uma ferida que denomina de espinho na carne. Ele diz: quanto a mim, foi-me colocado um espinho na carne. Ele diz: mensageiro de Satanás para me esbofetear. Essas expressões que a Bíblia usa. Mas aí ele termina esse versículo dizendo assim: para que não me ensoberbecesse. O propósito do espinho na carne, o propósito da ferida na vida de Paulo é para que ele não se ensoberbecesse, para que ele permanecesse humilde e dependente de Deus.
Outra coisa, queridos, que nós podemos trazer para a nossa reflexão nesse momento, é que a Bíblia diz também, um versículo bem conhecido, que você sabe de cor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. As coisas boas que acontecem na sua vida, as coisas aparentemente ruins, as coisas que você interpreta como ruins, mas que na realidade são coisas que estão a serviço de Deus para produzir mudanças, transformações que Deus quer operar na sua vida. Ou seja, as feridas que podem estar acontecendo agora no seu coração, na sua existência, elas estão a serviço de Deus para que você não se soberbeça, para que você se aproxime de Deus, para que você seja uma pessoa melhor. Quando a igreja está ferida, e graças a Deus tem promovido restauração em nossa igreja, mas há 1 ano e meio atrás a situação era bem diferente. Quando a igreja está ferida, ela precisa entender o propósito de Deus. Ela precisa se humilhar na presença de Deus. Ela precisa aprender as lições. Ela precisa vir a Jesus para ser curada. E ela precisa vencer as suas feridas. Ela precisa seguir em frente. Na vida de Lia, as feridas serviram a propósitos benéficos. E olhando para esse texto, para essa história, eu encontro 3 razões por que as feridas aconteceram e o propósito que elas serviram na vida de Lia. Primeiro propósito que eu vejo na vida de Lia é intensificar a busca de Deus. Qual o propósito das feridas? Intensificar a busca de Deus. As feridas, o sofrimento, o desprezo, fizeram com que Lia buscasse mais a Deus. A Bíblia diz que Lia invocou o nome do Senhor. Lia clamou ao Senhor. Lia confiou no Senhor. No verso 32 nós percebemos que ela era uma mulher que buscava ao Senhor em meio à sua aflição. Olha só o que diz: concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. O Senhor atendeu a minha aflição. Então aqui nós percebemos que ela buscava o Senhor diante da aflição, em meio à aflição que ela estava vivendo. Tanto que ela diz: o Senhor atendeu a minha aflição. A sua angústia a colocou no altar de Deus frequentemente. Assim deve ser conosco. Se você está ferido, se você está angustiado, se você tem um problema a enfrentar, que isso te coloque no altar de Deus. Quantas vezes, queridos, momentos mais difíceis da minha existência, acordava de madrugada e levantava para orar, para chorar na presença de Deus. Coisa que, quando às vezes está tudo bem, está tudo normal, tudo indo a mil maravilhas, nós não fazemos. Então as feridas servem a esse propósito, para que nós intensifiquemos a nossa busca do Senhor. Mas eu vejo uma segunda coisa, a segunda razão, o segundo propósito das feridas, que é progredir no relacionamento com Deus. Além de buscar a Deus mais intensamente, as feridas nos levam a que a gente progrida no relacionamento com Deus. As feridas fizeram com que Lia se aproximasse de Deus. E é interessante, queridos, nós notarmos que com o nome dos filhos, que foram 6 no total, com o nome dos filhos ela homenageou Deus através de todos eles. E todas as vezes, aqui é uma coisa bem interessante que a gente percebe, quando estuda o texto mais a fundo. Eu estou falando mais rápido assim, queridos, porque parece que quando eu embalo, daí o negócio vai, tá? E quando eu paro, daí demora para embalar. Mas todas as vezes que Lia invocou o nome do Senhor, ela usou a palavra Jeová. Isso é muito significativo e muito revelador, porque Jeová era uma palavra pouco usada naquele tempo. Era o nome de Deus, mas era pouco usada. Elohim era o nome mais comum.
Era uma forma genérica de se referir ao Senhor. Quando ela usa a expressão Jeová, que era um tanto quanto incomum naquele momento, isso significa que ela tem uma relação específica com Deus, não genérica com Deus. Ela foi além das outras mulheres, das outras pessoas, da sua cultura. Ela se tornou íntimo de Deus. E assim deve ser, queridos. Assim nós devemos ser. E assim são as aflições. As aflições nos tiram de uma relação genérica com Deus e nos colocam numa relação de mais intimidade com Deus. As aflições nos tiram de uma relação periférica com Deus, quando a gente está na periferia, um tanto quanto distante, e nos colocam no centro da vontade de Deus. Esses são os propósitos, então, das aflições e das feridas, mas tem mais. Um outro propósito que eu enxergo aqui, queridos, das feridas, além desse que eu já citei, que é intensificar a nossa busca, progredir no relacionamento com Deus, algo fantástico que nós enxergamos aqui na vida de Lia, que é ser surpreendido por Deus. Esse é um propósito das feridas, ser surpreendido por Deus. Talvez não entendamos isso. É difícil quando a gente está nos momentos de dor, de angústia, de dificuldade, mas é nesses momentos que Deus nos surpreende. Então Deus honrou, Deus surpreendeu essa mulher chamada Lia, fazendo uma grande obra nela e por ela. E aonde que nós enxergamos isso, queridos? Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Um dos seus filhos, os filhos de Lia, foi chamado de Levi. Quem é Levi? Levi é de onde se originou a linhagem sacerdotal de Israel. Dos 12 filhos de Jacó, Levi é um filho muito importante. Dele se originou a linhagem sacerdotal, que era o pessoal que era escolhido de forma única para ser sacerdote, para reger o sistema de culto, para conduzir a adoração, para serem os cantores, os pastores, né, se a gente pode assim dizer, para vocês entenderem melhor naquela época, filho de Lia. Mas um outro dos seus filhos, além de Levi, falando que ela foi surpreendida por Deus, ela deu o nome de Judá. E quem é Judá, queridos? Judá é o filho de Jacó que se tornou ancestral de Cristo. Dessa forma, Lia e não Raquel entrou na genealogia de Cristo. Ela foi preterida, desprezada, mal amada pelas pessoas, mas ela foi abençoada por Deus de forma surpreendente. Suas feridas cumpriram o propósito de Deus, foram restauradas por Deus. Deus a surpreendeu. Ela é mãe de Levi, de onde vem a linhagem sacerdotal de Israel. Ela é mãe de Judá, de onde vem a linhagem, de onde Jesus Cristo é descendente. É uma surpresa de Deus para a vida dela. E quando nós estamos em meio às feridas da vida, dificuldades, complicações, intempéries, reveses, infortúnios, que geram muitas vezes vergonha, angústia, tristeza, nós devemos intensificar a nossa busca. Esse é um propósito das feridas. Nós devemos progredir no nosso relacionamento com Deus, de maneira que a gente saia dessa fase melhor do que entrou, e nós devemos esperar que Deus vai nos surpreender, queridos, e Deus vai realizar grandes obras nas nossas vidas. Mas em terceiro e último lugar, eu quero terminar falando sobre o remédio das feridas. Eu falei sobre a origem, sobre o propósito, agora eu quero falar sobre o remédio das feridas. Gente, qual é o melhor remédio para uma ferida?
O que você usa? Diga aí. Mertiolate. Esse é o campeão, né? Na minha época tinha um negócio chamado Mercúrio, não sei se existe ainda. Mertiolate também, que lá nos matos a gente chamava de mentiolate. Alguém aqui chamou de mentiolate também? Só eu? Nos matos falava assim, né? O que falava pra gente, a gente acreditava. Mertiolate, eu tinha um problema terrível com o tal do mertiolate. Qual era? Que ele ardia, né? Você colocava na ferida e chorava 3 horas. Hoje não é assim mais. Às vezes eu usar mertiolate, eu já uso lembrando aquela experiência, né? Vai arder, assim, e aí não arde o negócio mais. Coisa boa, né? Para a nova geração. Mas tem lá, band-aid. Às vezes o negócio é tão complicado, precisava tomar uma injeção de penicilina, né? Que falava, meu Deus, que injeção doída, quase matava a gente. Então, nos tempos antigos, toda mãe sabia um bom remédio para curar as feridas. E quando se mora no mato, você volta a ferida, você esbarra em espinho, você pisa num toco, né? Danilo, você sabe bem que é essa história aí. Vou voltar aqui a fazer os remédios, tá? Para os experimentos. Há muitos remédios, muitos tratamentos, muitos profissionais, muitas técnicas que podem ajudar a curar as feridas. Mas o grande curador de feridas é Deus, querido. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. E pensando nessa questão do Deus que nos sara, Deus que nos cura, eu quero perguntar e responder e assim encerrar: o que Deus fez para desprezar a Lia e que Ele pode fazer por nós hoje? O que Deus fez por essa mulher? Essa história começa com todo um drama, o casamento que não é casamento, ela é desprezada, preterida, mas ela busca Deus, ela progride no relacionamento com Deus, Deus a surpreende. O que Deus fez pela desprezada Lia e pode fazer por nós hoje? Primeiro, querido, Deus viu, Deus veio. Versículo 31 diz assim: vendo o Senhor. Não está escrito ali? Vendo o Senhor viu. A situação dela era difícil, preterida pelo marido, perseguida pela irmã, certamente motivo de chacota na sociedade. E o nome Lia significa cansada. Cansaço foi o tema da nossa mensagem anterior, 2 domingos atrás. O nome Lia significa cansada. Ela estava cansada da luta, mas Deus viu a sua angústia. É isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui, queridos. Vendo o Senhor, Deus viu a sua luta, Deus viu a sua angústia. Talvez nós também estejamos cansados de lutar. A ferida está lá, está aberta. Mas assim como Deus viu a situação de mim, também vê a sua situação. Ele está presente. E olha só o que o salmista diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, ele diz. E aí ele põe uma vírgula e diz assim: que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Queridos, como eu amo esses 2 versículos da Bíblia, Salmo 113, 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, diz o salmista. Ele fala da grandiosidade de Deus, da soberania de Deus, do Deus que está sobre tudo, que está sentado no trono, que tem o controle de todas as coisas. Mas aí ele põe uma vírgula e diz que se inclina para ver o que se passa na terra. É uma metáfora, é uma linguagem, é uma simbologia que entra no meu coração quando eu ouço, quando eu leio isso, do Deus que está lá em cima, mas é o Deus que olha para baixo e se inclina para ver o que se passa na terra, para ver o que se passa conosco. E o versículo aqui diz: vendo o Senhor. Deus vê, querido. Mas a segunda coisa
que Deus pode fazer por nós hoje, Ele fez por mim, pode fazer por nós, que Deus ouviu. Deus não apenas viu, mas Deus ouviu. O versículo, capítulo 30, versículo 17, diz assim: ouviu Deus a Lia, ouviu Deus a Lia. Deus ouviu o seu clamor. Ele ouviu Lia, e o salmista do Salmo 18, no versículo 6, ele diz assim: Ele do seu templo ouviu a minha voz. E aí mais uma expressão que cativa o meu coração. Diz assim: Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor e penetrou nos ouvidos. Salmo 18, versículo 6. Ele ouviu minha voz e o meu clamor, olha só esse verbo, queridos, lhe penetrou nos ouvidos. Quando a gente clama, quando a gente busca, quando a gente ora, nosso clamor penetra nos ouvidos de Deus. Mas Deus não apenas viu com seus olhos, não apenas ouviu com os seus ouvidos, mas Deus atendeu. Deus desceu, Deus se manifestou, Deus surpreendeu, Deus agiu, Deus curou, Deus operou o milagre. O Senhor atendeu a minha aflição. O versículo que nós já destacamos. Seja qual for a nossa ferida, seja qual ordem for, qual natureza, seja qual origem, qual fonte, nós sabemos que Deus tem restauração e cura para nós. Eu quero terminar, queridos, dizendo, como nós temos falado em todos os sermões dessa série, Jesus diz assim: venha a mim com as suas feridas, porque Jesus tem uma cura superior para nós. Jesus não tem apenas uma cura para as nossas feridas circunstanciais, como eu citei nessa noite, como era o caso de Lia, gerada pelos seus desapontamentos, pelos defeitos de fábrica, por outras coisas. Jesus não tem apenas a cura para as nossas feridas circunstanciais, mas Ele tem principalmente a cura para a maior doença do mundo, chamada pecado. Essa doença que é letal, que é mortal, que é espiritualmente fatal. O pecado abre uma cura mortal uma ferida mortal e incurável. E somente Jesus pode curar essa ferida. E a maior manifestação curadora de Deus foi na cruz do Calvário, quando Ele subiu lá em nosso favor, em nosso lugar, nos substituindo, como eu gosto de pensar, morrendo por nós e resolvendo o problema, a grande ferida da nossa alma chamada pecado. E é na entrega da nossa vida ao Senhor Jesus que essa ferida letal, mortal, eternamente mortal, é restaurada. Terminemos ouvindo o que a Bíblia diz em Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente, falando sobre Jesus, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Venha Jesus com suas feridas, porque Ele é o Senhor que pode restaurar a sua vida. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.